pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 8, versículos do 22 ao 25. Assim nos diz a palavra de Deus. Deus fala conosco. A partir até do título que está aqui na Bíblia, tradução da CNBB. A tempestade acalmada. Tempestade acalmada. Num daqueles dias, Jesus entrou no barco com seus discípulos e lhes disse: vamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus dormiu. Abateu-se então uma ventania tão forte sobre o lago, que o barco ia se enchendo de água e eles corriam perigo. Então dirigiram-se a Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Ele acordou e deu ordens ao vento e à fúria das águas, e a tempestade parou e veio a calmaria. Então disse aos discípulos: onde está a vossa fé? Cheios de temor e admirados, eles diziam uns aos outros: quem é este que dá ordem aos ventos e à água e lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Num daqueles dias, Jesus entrou no barco com seus discípulos. Eles estavam com Jesus. Eles não estavam sozinhos. Jesus estava no barco com eles. E fez um convite: vamos para a outra margem do lago. Vamos para o outro lado. E partiram. E enquanto navegavam, Jesus dormiu. Estava cansado. Havia trabalhado muito. Havia atendido uma grande multidão. Estava indo para o outro lado do lago para descansar e estar com seus discípulos um pouquinho. E de tão cansado que estava, porque tinha acordado cedo e trabalhado muito, Jesus dormiu. E enquanto eles atravessavam, veja, porque eles estavam numa margem e eles iam para o lado oposto. Então, quando eles estavam no meio do lago, tanto fazia ir quanto voltar, era indiferente, estavam no meio. Diz aqui a palavra: então uma ventania tão forte abateu-se sobre o lago, que o barco ia se enchendo de água e eles corriam perigo. A situação estava realmente perigosa. Perigo de morte. E percebendo-se em perigo, dirigiram-se a Jesus e o acordaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo, estamos sendo vencidos, nós vamos afundar.
E com essa agitação das águas nós vamos afogar. Nós vamos morrer. Já estamos morrendo. Jesus acordou e deu ordens ao vento e à fúria das águas, e a tempestade parou. Jesus mandou e a tempestade parou, a agitação parou e veio a calmaria. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse: onde está a vossa fé? E cheios de temor e admirados, eles diziam uns aos outros: nunca vimos isso acontecer, nunca vimos coisa semelhante, nunca vimos um simples homem fazer o que este fez. Então ele não pode ser simplesmente um homem. Porque quem é este? Gente, eles eram discípulos, eles conviviam com Jesus. Mas diante do acontecido, eles perceberam que havia algo em Jesus além daquilo que eles conseguiam perceber. Quem é este que dá ordem aos ventos e à água e lhe obedecem? Que palavra maravilhosa! E volto aqui com você numa pequena expressão do versículo 23. Enquanto navegavam, Jesus dormiu. Abateu-se, aqui vem a palavra que eu quero. Abateu-se então. Abateu-se então. Esse então, essa expressão, sinaliza a virada que aconteceu. Estava tudo calmo e a situação vira. O inesperado acontece. Usando uma expressão bem popular, estava bom demais para ser verdade. Tudo ia muito bem. A gente diz isso tantas vezes, né? Eu devia desconfiar. Estava bom demais. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Estava todo mundo correndo às mil maravilhas. Esse então aqui poderia facilmente ser substituído por um de repente. Porque é isso que ele quer exprimir. A repentinidade daquilo que aconteceu. De repente, a situação virou. E por que essa palavra é tão importante? Porque esta palavra está aqui não para falar daquele episódio simplesmente de Jesus no Mar da Galileia, porque aconteceu. Mas foi registrado porque não se diz respeito a simplesmente uma travessia de lago, diz respeito às travessias da nossa vida. Porque o que aconteceu naquele lago acontece na vida. Acontece o quê? As tempestades da nossa vida costumam aparecer de repente. De repente. Tempestade é assim, gente, quando a gente menos espera, ela arrebenta sobre nós. Contei aqui esses dias que nós tivemos uma chuva de granizo que eu vou te falar. Foi uns granizos assim, gigantescos. Do tamanho de uma bola de beisebol, do tamanho de bola de golfe, do tamanho de bola de ping-pong. A única saída era se abrigar e esperar passar. Se eu soubesse que seria daquele jeito, tinha me refugiado dentro de casa. Eu não estava dentro de casa. E fiquei ali assistindo aquele espetáculo do chão se cobrir de branco e tome pedrada. Quem esperava aquilo? Se as pessoas esperassem por aquilo, não tinha ficado tanta gente com o carro amassado. Alguém tinha encontrado, a pessoa tinha encontrado um lugarzinho para esconder o seu carro. Vários foram amassados, porque foi tudo tão de repente que não dá tempo de você fazer nada. Conversava com uma pessoa ali da região de Florianópolis e ela dizia assim, aqui às vezes quando o tempo vira é assim, a hora que você vê as nuvens já chegaram na praia e o mar fica agitado, tem que tomar cuidado. E quando eu visitava ali Israel, acompanhando um grupo em peregrinação, maravilhosa essa experiência, gente.
de viajar até a terra de Jesus e rezar nos lugares santos. E uma das coisas que está incluída nesta viagem é a travessia deste mesmo lago. Está incluída essa viagem, não é? Essa travessia, essa passagem. E parece uma coisa assim tão simples, tão tranquila, porque de uma ponta você vê a outra margem, o extremo oposto se enxerga, não é? E você olha aquela água como um espelho, não é? Assim, bem tranquila, aparentemente. E como eu fui algumas vezes acompanhar esses grupos em peregrinação, numa dessas vezes, esse passeio que estava previsto, que era como Jesus entrar ali numa balsa e atravessar o mar da Galileia, numa dessas vezes, este passeio foi adiado, com possibilidade até de cancelamento. É claro, as pessoas elas ficaram assim meio chateadas e vieram perguntar, mas por que cancelar ou adiar? E eu também fiquei com esta dúvida. E fui conversar com uma pessoa ali da região. E essa pessoa disse para mim assim: Márcio, quando os marinheiros que fazem essa travessia e que vivem disso, se eles não fizerem a viagem, eles não recebem. Eles vivem disso. Abrem mão de fazer essa travessia porque eles têm dúvida se a gente vai ficar ou não seguros. Se eles têm dúvida, a dúvida deles para nós é certeza. Não vale a pena entrar. E a pessoa com a qual eu conversava, de grande confiança mesmo, eu entendi que ela estava sendo muito sincera. E nisso uma senhora me pegou pelo braço e disse assim: olha, de um jeito ou de outro eu vou. Se eu não for aqui nesse passeio programado, eu vou dar um jeito, eu vou pegar, vou ver um outro jeito, mas eu quero fazer a travessia que Jesus fez desse mar da Galileia. E ela ficou me olhando, e eu disse para ela assim, eu falei: fique à vontade, me dê um abraço, talvez seja o último nosso, vá com Deus, mas eu não vou com a senhora não. Aí ela entendeu o recado, ela: mas por quê? Eu falei: se quem faz essa travessia todos os dias está dizendo que não é seguro, e a senhora quer arriscar como alguém que talvez põe em risco a própria vida por causa de dinheiro, é uma liberdade que a senhora tem, mas eu não vou com a senhora. Não vou. E expliquei para ela o que me explicaram. Que às vezes você está no meio da travessia e não soube ler os sinais, e quando a tempestade se torna evidente lá na frente, não dá tempo de você chegar na margem. Ela vai te colher no meio do mar. Com a vida é assim, gente. Às vezes nós estamos atravessando uma situação aparentemente regular, aparentemente óbvia, uma situação que está sob o nosso domínio. Talvez a gente esteja fazendo aquilo que a gente sempre fez, na monotonia da nossa vida, e de repente uma tempestade quebra esta monotonia, porque as tempestades da nossa vida costumam vir de uma hora para outra, costumam vir de repente, costumam vir de onde a gente não espera. Que tempestades? Lutas, conflitos entre pessoas, conflitos interiores. Às vezes vem de uma hora para outra, a pessoa entra em crise, um pensamento, um sentimento que vai virando uma bola de neve dentro da gente, daqui a pouco a gente está questionando até a nossa fé em Deus. Conflitos interiores. De repente você topa com a sua vida já tendo cumprido mais da metade, e você se pergunta: que tempo me resta aí pela frente? E eu não realizei nada dos meus sonhos, eu não fiz o que eu queria, e entra em conflito interior. Ou até mesmo num relacionamento, né? Mas não conflito com a pessoa, conflito interior. Será que eu devo continuar ou não esse relacionamento? E a gente faz as contas e não chega a conclusão nenhuma, porque qualquer que seja a decisão tem consequências. E a gente fica angustiado diante das escolhas que a gente precisa fazer, porque escolher pode ser ganhar e também pode ser perder.
Todas as vezes que eu tomo uma decisão, eu ganho o que eu decidi, mas eu perco o que eu renunciei. Toda escolha implica renúncia, por isso que é difícil escolher. A escolha é difícil não por aquilo que a gente abraça, mas por aquilo que a gente deixa ao abraçar o que a gente escolheu. E quando a gente não tem clareza do que quer, a gente vive em conflito e a gente pode entrar em crise até na vocação da gente. Eu vivo dentro dessa comunidade Canção Nova. Se eu não tiver consciência de quem eu sou e do que é essa comunidade, eu vou viver em crise, porque eu vou viver achando que talvez aqui não seja o meu lugar, que talvez tenha um outro lugar onde eu me realize melhor, e isso vai me torturar, eu vou viver dividido. E para quem vive isso, olha, é como uma tempestade, os conflitos interiores. De repente, uma doença se abate sobre nós. De repente. E olha, nós estamos num tempo em que está todo mundo assim cabreiro, né? Porque você não sabe se a doença te espera ali na esquina ou não, nem sabe quais serão as consequências da doença sobre você, não é? Então nós vivemos aí hoje nessa possibilidade de uma enfermidade repentina. De repente se abate sobre nós a perda de alguém muito querido. E que dor, e que dificuldade, e que tempestade. Olha, quantas pessoas estão enfrentando situações assim neste momento? Porque não perdeu uma pessoa, perdeu uma, duas, três. Teve gente que perdeu a família toda para o Covid. Infelizmente, isso é verdade. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão. Perdeu os pais. Assim, um após o outro. Perdeu o marido, perdeu a esposa. Ou perdeu até a capacidade física depois de ter passado pela doença, não é? Então, nós lutamos muitas vezes diante dessas tempestades, igualzinho os apóstolos aqui fizeram, os discípulos fizeram. Nós lutamos com as nossas próprias forças, tentando em vão pôr a água para fora. A gente vai ali, tentando administrar, né, as situações da nossa vida, as situações de cada dia, mas para cada balde que a gente consegue jogar de água para fora, entra 10 jogado pela fúria dos ventos. É o que esta palavra está nos mostrando. E parece que a gente está perdendo a luta. Não é essa a sensação que às vezes eu tenho e você talvez também tenha? De que a gente luta com todas as nossas forças e parece que não produz resultado. Estamos nadando contra a correnteza. O vento nos empurra na direção contrária. E não importa o quanto a gente se dedique, o quanto a gente invista, parece que todos os nossos esforços são em vão. Não é assim? E quando isso acontece, há um grande risco de nós perdermos a nossa paz. Perdemos a nossa paz, as nossas energias, as nossas forças. Perdemos diante dos embates da vida, porque você luta e não vê resultados. Por não ver resultados, é uma grande tentação, a vontade de parar de lutar. E vamos nos sentindo, mediante os nossos esforços, sem resultados, nós vamos nos sentindo cada vez mais exaustos e sozinhos. Porque quando você não se sente compreendido nos seus esforços, você vai se sentindo sozinho. Sozinho e isolado são duas coisas diferentes. Eu posso estar isolado de todo mundo e não me sentir só. Eu posso estar no meio de uma multidão, isso quer dizer cercado de pessoas, não estou isolado, e me sentir extremamente só e abandonado. Olha, os esforços em vão que nós fazemos parece que nos arremete cada vez mais contra as pedras da solidão, e aí nós vamos nos sentindo sozinhos nas nossas lutas. Nessas horas é difícil, viu, gente?
nesses momentos difíceis, nessas horas difíceis de luta, não é fácil a gente evitar essa pergunta que brota dentro de nós. Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, estamos perecendo, estamos morrendo. Meu Deus, o Senhor vê a minha luta, o Senhor não liga para mim? O Senhor não se importa com a dor do meu filho? O Senhor não se importa com a minha angústia? Meu Deus, a minha dor não te diz nada? Sabe, e isso vai se traduzir em muitas perguntas. Por que comigo, meu Deus? Tanta gente passou por essa doença e foi como se não tivesse acontecido nada. Por que comigo eu fiquei nesta situação? Por que eu estou em vias de morte? Por que, Senhor, tantas famílias atravessaram sem maiores consequências essa enfermidade? Porque justamente na minha família alguém teve que morrer. Como que isso foi se dar? Por que, meu Deus? Por quê? O que foi que eu fiz para merecer isso? São perguntas que doem dentro da gente. E às vezes a gente pensa que quando a pessoa faz essa pergunta, por quê? Ela quer resposta. Respostas em palavras não curam a nossa ferida, não preenchem o nosso vazio. Quem pergunta por quê, quer a cura da sua dor, quer a ação de Deus na sua vida, não quer simplesmente uma resposta ou científica, ou a partir até da experiência da vida. Você está perguntando por quê? Aconteceu por causa disso, disso e disso. Às vezes dar a resposta para a pessoa é falta de respeito, sabia? Tem respostas que nós só podemos dar, tem perguntas que nós só podemos responder ficando ao lado da pessoa e ajudando para que ela não viva essa dor sozinha. Então, quem pergunta por quê quer é calar a dor que é muita. Atrás dessa pergunta por quê está um pedido de socorro. Senhor, não deixa que pereçamos, não deixa que eu pereça. E o coração clama, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de alívio para minha dor. Ou você acha que era brincadeira o que eles estavam experimentando ali naquela barca? Ou que foi posto na Bíblia para contar historinha, porque faltava completar o número de páginas da Bíblia e precisava colocar alguma coisa, então colocaram essa passagem lá. Não, está registrado porque o perigo era real. Eles corriam risco de morte? Sim, Senhor, sim, Senhora. Eram pescadores, eram pessoas experientes naquele mar, conheciam aquelas águas, conheciam aquele tempo, a barca era deles, mas o perigo era tão óbvio, tão evidente, quando eles já estavam lá no meio e não dava mais para voltar, era tão vivo, tão presente, tão real, tão assustador, que eles perceberam, hoje é o dia do nosso fim, nós vamos morrer. Já tentamos pôr a água para fora e não deu. Com as nossas forças não seremos capazes de vencer esse mal. E nessa hora eles entraram em pânico. Entraram em pânico, desesperaram. Diante desta palavra eu quero dizer uma coisa a você. Não entre em pânico. Não se desespere. Porque quando nós entramos em pânico, quando nós entramos em desespero, nós deixamos que o medo governe a nossa vida. Uma pessoa tomada pelo medo, ela não se governa, nem permite a Deus que a governe. Governada pelo medo, ela é uma desgovernada. E qual é o grande problema do medo? Por que a palavra de Deus tantas vezes nos repete, não temais?
São 360 repetições na Sagrada Escritura. Não temas, não tenhas medo, não temais. Praticamente, para cada dia do ano, nós temos uma recomendação de Deus para que nós não temamos. Por que Deus diz para a gente não ter medo? Porque o medo paralisa a gente. O medo nos aleija. O medo nos castra. O medo, ele nos anula. O medo perturba a nossa fé. Contrário da fé, gente, é o medo. O medo não nos deixa crer. O medo, ele perturba a nossa confiança. E vou te dizer, é difícil rezar com medo. Tanto que muita gente, na hora da situação assim, crítica, não conseguiu rezar. Porque o medo não deixa. Olha, são muitos testemunhos de pessoas que na hora ali da iminência do acidente só conseguiu ou clamar pelo nome de Jesus ou clamar pelo nome de Nossa Senhora, porque nenhuma frase a pessoa conseguiu montar. E graças a Deus que recorreu ao nome de Jesus. E graças a Deus que pediu a intercessão, a assistência de Nossa Senhora naquela hora. Mas a própria pessoa diz, eu não consegui fazer nada, eu fiquei paralisado, eu fiquei anulado, eu não tinha forças, eu não conseguia concatenar um pensamento, porque o medo paralisa a gente, na nossa casa, na nossa família, nas nossas atividades todas, quaisquer que sejam. O medo, ele nos bloqueia e é difícil, porque ele tira de nós uma coisa importantíssima, que é a nossa capacidade de rezar. E nessa hora em que a gente mais precisa ali da graça de Deus, nós temos uma impressão como os apóstolos tiveram. Às vezes parece que Deus adormeceu. Mas como nos garante a Escritura, não dorme nem cochila aquele que te guarda. Deus está de olho em você. Deus não dormiu no ponto. Deus não cochilou e as coisas te aconteceram, não. Aquele que te guarda, aquele que te protege, o guarda de Israel, não dorme nem cochila. Ele não é do tipo que abandona o barco. Jesus não é assim. E se Jesus está no barco da sua vida, meu querido, você não tem o que temer. A única coisa que nós precisamos nos assegurar é de que Jesus esteja no barco. A única coisa que você precisa se assegurar é que Jesus esteja na sua vida, é que Jesus esteja na sua casa, é que Jesus esteja nos seus pensamentos. Se você tiver Jesus nos seus pensamentos, pode soprar o vento, pode arrebentar a tempestade. Você não vai afundar nos seus pensamentos se você tiver Jesus nos seus pensamentos. Se você tiver Jesus nos seus sentimentos, você vai viver em calmaria? Não, de vez em quando vai vir tempestade, ventos fortes vão soprar e a água vai ser jogada dentro do barco dos seus sentimentos. Mas se Jesus estiver ali, você pode ficar tranquilo, porque o seu barco não vai afundar. A resposta não está em a gente abandonar a situação. A resposta não está em a gente fugir, a gente ir embora do país, a gente ir embora da cidade, a gente fugir da nossa família, a gente trocar de nome, a gente começar do zero, não. A resposta não está em a gente abandonar as coisas, está em enfrentar a tempestade cheios de confiança. Enfrenta a situação, pede a Deus criatividade. Seja ousado na sua oração. Se você for ousado na sua oração, você vai se converter de tímido em corajoso. Você vai se converter de uma pessoa pacata, insossa, numa pessoa sábia, numa pessoa de ação. Você vai ver o fruto da sua oração brotar na sua vida. Mas seja ousado na sua oração e nas suas atitudes. Enfrente a vida. Mas em frente com confiança, fazendo tudo como se tudo dependesse de você, mas sabendo que depende de Deus.
Faça tudo como se tudo dependesse de você, mas sabendo que depende de Deus. Como é que eu vou enfrentar essa dívida? Dê todos os passos como se você tivesse que resolver sozinho, mas sabendo que Deus vai com você e Ele vai abrir caminhos, Ele vai te iluminar, Ele vai te ajudar. Você não sabe como desenrolar esse emaranhado da sua família? Faça tudo como se tudo dependesse de você. Faça o que está ao seu alcance, mas sabendo que depende de Deus. E olhando aqui para essa palavra, eu fico contente, porque eu percebo que nas horas de agonia, ao menos isso eu faço. Porque ao menos eles recorreram ao Senhor. Desesperados, mas recorreram. Então eu te pergunto, quando você corre o risco de desesperar, é a Jesus que você recorre? Ou você recorre a outros artifícios que te deixam na mão? Ou você pega o baldezinho para colocar para fora um rio de água que já está afogando a sua vida? Pelo menos eles recorreram a Jesus, pelo menos eles recorreram ao Senhor em pânico, cheios de medo, mas eles recorreram. E no momento em que eles recorreram a Deus, eles fizeram uma experiência que eu e você não podemos de modo algum renunciar a ela. Eles fizeram uma experiência que eu e você precisamos nos apegar a ela todos os dias. Uma experiência indispensável para a nossa vida. Eles experimentaram que Jesus Cristo é o Senhor. Eu e você precisamos hoje, nessa quinta-feira, experimentar que Jesus Cristo é o Senhor. Que tudo está sujeito a Jesus. Que tudo foi entregue a Ele pelo Pai do céu. E que Ele tem poder, inclusive, sobre aquelas esferas que o ser humano não domina. Quem é este a quem até os ventos e as águas se sujeitam? Se águas e ventos se sujeitam às ordens de Jesus, o que mais não se sujeitará? Leve diante de Deus a sua causa. Apresente ao Senhor hoje as tempestades que estão se abatendo sobre você. Onde está a sua fé? É o que a palavra de Deus está perguntando pela boca de nosso Senhor. Onde está a vossa fé? Onde está? Nós precisamos, pela fé, nos preparar para quando essas situações de tempestade chegarem. Não é preocupar-nos, é preparar-nos. Há uma grande diferença entre você se preparar e você se preocupar. Às vezes a gente não está preocupado com o futuro, mas a gente está preparado para o que vier. Nós precisamos nos preparar para quando essas situações chegarem. Preparar como? Estar prontos para aderir a Jesus. Nesta manhã, você está pronto para aderir ao Senhor? Então vamos rezar com ousadia. Convido os meus irmãos que estão aqui nessa bancada apresentar diante de Deus as tempestades, não só da nossa vida, mas de tantos que vêm a nós, trazendo as situações que enfrentam, como ouvimos Jesus, nessa partilha que o Cassiano nos trouxe. Que tempestade, que situação difícil. Todas as tempestades. Como se livrar de um relacionamento abusivo, se não depende somente de nós? Senhor, nós queremos apresentar a Ti essas tempestades que cada um de nossos irmãos estão vivendo e Te pedimos, tem compaixão de todos nós, Senhor. Senhor, como os apóstolos, nós perguntamos, eu quero apresentar Jesus. Tomamos posse da oração que eles fizeram, porque reconhecemos em nós também a fraqueza que eles tinham. Senhor, não Te importa que pereçamos. Olha, Senhor, para aquilo que está nos abatendo. Levanta-te, Senhor, na nossa vida e ordena essas situações de opressão que se acalmem, que se desfaçam e que reine a Tua paz no meio de nós. Peça a Jesus, com as palavras da sua boca, o que você gostaria que Ele te atendesse hoje. Peça a Jesus.
pelo seu filho especial que você está cuidando, pelo sofrimento do seu cônjuge que você está testemunhando, por essa causa na justiça que não se desenrola, por essa situação de enfermidade, pela tristeza do luto que parece que não vai embora mais, pela pobreza que está batendo a porta. Apresente a Jesus as tempestades que se abateram sobre você e que hoje afligem o seu coração, as decisões que o seu filho tomou, a mudança de comportamento que ele passou a demonstrar dentro de casa. Quanta dor, quanta dificuldade você viveu desde que você percebeu que o seu filho se isolou, que você perdeu o acesso ao coração dele. Põe diante de Deus, vamos pôr as nossas causas. A senhora que está viúva, que nesse momento se sente tão triste, presente diante de Deus. Nós vamos cantar, nós já rezamos. O tempo hoje é mais curto, mas nesta canção faça a sua oração por inteiro. Porque aqui o tempo é curto, mas para você, Deus ele é infinito. E esse momento é eternizado, ele não passa se você se colocar na presença de Deus. Na presença de Deus nós estamos seguros. Pode estar entrando água no seu barco. Às vezes a água está até no joelho, você está sentindo o vento. Mas Jesus, não é? Deus é maior que tudo que nos acontece. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Deus é grande. Essa tempestade aí, essa ventania é um sopro perto de Deus. Ele é infinitamente maior. Com Deus nós estamos seguros. Confia, se agarra nele. Chama por ele, Cassiano. Chama por ele, viu?